Então, estou falando sobre justiça e juízo. No vídeo anterior eu falei o que significa justiça, que é juízo ou julgamento, o que significa. E hoje quero falar um pouquinho sobre a história dos juízos divinos. Através da história desde a criação do mundo, Deus tem aplicado os seus juízos, que são tanto redentivos, quer dizer, com o propósito de haver redenção e arrependimento, como são corretivos, com o propósito de corrigir, de disciplinar. Então, o que aconteceu através da história da humanidade, né? A gente vai ver um pouco disso. Mas o salmista fala no Salmo 119 que ele levantava 7 vezes no dia, ele louvava Deus pelos juízos da sua justiça. E o profeta Isaías diz que quando os juízos estão na terra, vou ler o texto, Isaías 26:9, com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, os propósitos do Senhor é que o juízo dele leve as pessoas a aprenderem a justiça. Isso vale tanto para crentes como não crentes. Para os cristãos, Deus aplica os juízos corretivos dele para que haja correção, arrependimento. Em Apocalipse, na carta às 7 igrejas, 7 cartas para 7 igrejas, 5 delas, Jesus aplica um juízo e ele diz: arrependam-se, senão eu virei a ti. Arrependam-se, senão eu vou tirar. Arrependam-se, não. Então o arrependimento é uma convocação à mudança. Assim também como na ceia do Senhor, né? O Senhor diz para a gente se julgar a si mesmo, para que a gente possa encontrar arrependimento e, através disso, a santidade que é requerido de todos. Agora, já para o mundo, né, o mundo ímpio, o mundo que não conhece a Deus, Deus envia os seus juízos com o propósito de haver arrependimento também. Lá no 6º selo do Apocalipse, que é Apocalipse 9, ele disse o seguinte, Apocalipse 9, 21, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos, depois da quebra do 6º selo. Também na 5ª taça da ira, lá em Apocalipse 16, 11, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então Deus envia lá, né, as taças da ira para que houvesse arrependimento. E no caso aqui, quando a 5ª taça é derramada, os homens blasfemaram e não se arrependeram. Então é um complicador. Agora, ao longo da história humana, vem Deus executando juízos de justiça, juízos para haver mudança, ou juízos finais, pequenos juízos finais de que Deus executa. Por exemplo, aconteceu no dilúvio, né? Deus executou um juízo sobre a terra toda, só escapou Noé e sua família. E esse juízo foi porque a terra estava cheia de violência. Haviam aqueles gigantes na terra, os Néfilins, que induziram todo mundo a uma grande violência. Eles eram uns seres provavelmente fruto de uma relação das mulheres bonitas que havia na terra e de anjos que deixaram o seu estado natural sem sexo e caíram, né, e se inflamaram por essas mulheres. Então os Néfilins trouxeram
grande violência na terra. Também houve um juízo de Deus na Torre de Babel, quando os homens começaram a construir aquela torre para atingir os céus, né? Então tinha a ver com a religião babilônica que começou naquela época e vai ser terminada definitivamente lá no Apocalipse com a queda da grande Babilônia. Também Deus executou juízo sobre grandes impérios que houveram na terra. O egípcio, o assírio e aqueles 4 grandes impérios do sonho de Nabucodonosor, da Babilônia, né? O império da Babilônia, o Medo-Persa, o grego e o romano, que estão lá na visão de Daniel. Então Deus vem executando juízos sobre esses impérios. Ele permite que impérios se levantem e depois ele usa aquele império ou usa algum outro império que se levanta. Então, assim, o Medo-Persa se levantou e destruiu a Babilônia. A Grécia, né, se levanta e destrói o império Medo-Persa com Alexandre o Grande. Depois Roma, né, domina sobre toda a terra, e depois do reinado de Roma, até o fim dos tempos, vai vir o reinado do Anticristo. O reinado do Anticristo, que é simbolizado pelos dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, vai ser composto de 10 reinos, esses 10 reis do tempo do fim que darão a sua autoridade ao Anticristo. Mas antes disso, outros reinos, reinados, impérios que surgiram, foram abatidos pelo juízo de Deus. O Império Otomano, né, que dominou a Ásia, grande parte da Europa, né? Depois o próprio império que se levantou, do Reino Unido, aí tem hoje os atuais, né, Estados Unidos, o comunismo na Rússia, a China. Então todos esses impérios serão abatidos pelo juízo de Deus. Por quê? Quando os juízos de Deus reinam, o povo aprende justiça. Então, e pessoalmente, né, cada um de nós deve permitir que os juízos de Deus reinem em nossa vida, para que a gente cresça na justiça do Senhor. Porque o maior juízo que já houve em toda a história de Deus e da humanidade foi quando Jesus foi punido naquela cruz, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. O juízo foi feito sobre Jesus para que nós pudéssemos ser totalmente perdoados por Deus. Então, que vamos continuar mais sobre justiça e juízo no próximo vídeo. Que o Senhor, né, te revele os segredos da palavra dele, que o Senhor te ensine o seu bom caminho, que o Senhor, através dos juízos dele, na minha vida e na sua vida, nos ensine a justiça e nos faça descansar nos seus braços eternos. Um grande abraço.